Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, no seu canal Licitação e Gestão, trazendo informações e análises sobre esse mundo vasto e complexo das licitações e contratos administrativos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Frederico, sou servidor público federal há mais de 25 anos e eu atuo lecionando, além de no órgão que eu trabalho, atuo lecionando desde 2013 nessa área. Hoje nós temos um assunto diferente para tratar aqui, tá? E o tema é: quais são os impactos promovidos pela Lei 14.133 de 2021? Bora fazer essa análise aí, conversar um pouco, não é não? Mas antes de mais nada, já deixa seu like aí no vídeo e bora para a vinheta. Então hoje nós vamos falar sobre as mudanças, os impactos dessa mudança toda promovida pela nova lei de licitações. E para começo de conversa, para que a gente muda, Então vamos fazer uma análise aqui. Voltando, lá atrás, nós temos a edição dessa nova lei, a Lei 14.133, foi em 1º de abril de 2021 que ela foi publicada, e ali tinha uma regrinha dizendo que a gente poderia optar por utilizar a legislação antiga, que era a Lei 8.666 de 93, a 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, e a Lei do RDC. Ou então já utilizá-la, usar a nova lei de antemão. O problema é que a nova lei ainda carecia de alguns regulamentos, que hoje, pelo menos no âmbito federal, o mais importante para poder fazer com que ela seja operacionalizada já foi suprido. Assim, a única que eu sinto maior falta, confesso aqui, é uma regulamentação do sistema de registro de preços, que foi prometida no final de dezembro do ano passado, 2022, que possivelmente em janeiro agora nós teríamos ela. Não sei o que está acontecendo, vamos continuar aguardando. E então foi dado esse prazo de 2 anos para quê? Para o servidor público ficar parado esperando o tempo passar? Não, Obviamente que não. Esse tempo foi dado para a gente se preparar para a nova lei. O que a grande maioria dos órgãos públicos não fez. Esse é o grande problema. Bom, e por que a gente muda? Por que há mudança? Porque o mundo muda, o mundo não é estático. Nós temos várias pessoas, vários seres no mundo, várias coisas acontecendo que reclamam mudanças. A nova lei de licitações chega 28 anos depois da lei 8.666 de 93. Se você analisar as duas leis, a lei antiga, a 8.666, ela é muito analógica. Ela ainda trata de documento, tem que ser carimbado e assinado. Isso não existe mais assim, isso já não é uma realidade. Eu acredito que na maioria dos órgãos, tá? Pelo menos eu quero acreditar nisso. Depois eu quero até pesquisar, ver algum estudo sobre isso. Porque hoje nós temos o SEI, que ele é gratuito, e nós podemos trabalhar com documentos e processos que são eletrônicos, já nascem eletrônicos. Então, a lei antiga já não cabe mais nesse mundo digital. E nós tivemos toda uma evolução. Você vê, se no mundo, quando surgiu assim as primeiros celulares, já foi um impacto, Eu me lembro quando chegou um celular que você comprava da Motorola, que eu comprei, e esse celular ele tinha um componente que você encaixava nele para poder daí você tirar foto digital direto por ele. Eram umas fotos assim, a qualidade era uma porcaria, era tosco. Mas a gente vibrava com aquilo. Hoje, se você compara com os celulares, os smartphones que nós temos hoje, nossa senhora, dá um salto. O mesmo acontece com outras coisas da vida. A administração pública não ia escapar disso. E veja você o tanto que essa lei, a Lei 8.666, estava defasada, que depois dela ainda veio a 10.520, em 2002, que é a Lei do Pregão, que já veio com componentes mais evoluídos. E em 2005 surgiu o decreto 5.450, regulamentando então o pregão eletrônico. Cara, que salto, né?
Mudou, a perspectiva mudou. Eu me lembro que tinha muito órgão receoso, eu vou usar isso, eu vou fazer pregão pelo sistema. É assim, é uma mão na roda, né? Facilita inclusive para você juntar fornecedores de outros lugares do país e aí o problema de logística é com eles. Eles ofertam preço e tudo. Então você aumenta a competitividade, tem vários benefícios aí. Olha que salto. E a Lei 8.666 não está preparada mais para isso, ela ficou lá no passado. Então a gente tinha que ter uma evolução. Fora isso, como uma resposta natural pela demora em se atualizar uma legislação que já estava defasada, foram surgindo ao longo do tempo acórdãos do TCU, por exemplo, que tratavam desse tema de licitações e contratos, não só avaliando ou interpretando a norma então vigente. Eles começaram a inserir verdadeiras ferramentas novas no ordenamento jurídico. Olha só que coisa mais louca, né? Como, por exemplo, nós podemos citar aqui o Instituto da Pré-Qualificação do Objeto. Para quem não sabe, na Lei 8.666 nós tínhamos só a pré-qualificação de empresas, de licitantes. E aí o TCU admitiu isso com base numa tentativa de licitação do Banco do Brasil, lá atrás, e aí ele admitiu a possibilidade de fazer uma pré-qualificação de objeto. Daí surgiram alguns estudos, algumas práticas e tudo, e aí hoje o Instituto já foi incorporado na nova lei. Isso é só um exemplo, né? Além disso, nós temos aí também a atuação do próprio judiciário, julgados e tudo que interferiram na prática administrativa. Nós temos aí, por exemplo, aquelas questões da responsabilização em caso de quando a gente faz uma contratação com mão de obra residente. Então nós temos aí aquela resolução do TST, nós temos também a decisão do STF, tudo isso influenciando o dia a dia do gestor público. Fora isso, nós temos também toda uma legislação infralegal que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, a começar por legislações, instruções normativas de bens e serviços de informática, que a partir daí foi conferindo maior importância para certos instrumentos de planejamento, como o documento de oficialização da demanda, que nem existia, foi criado a partir daí, e o estudo técnico preliminar, que ele só era citado assim muito de leve, nem falava do que se tratava efetivamente o Instituto, lá na Lei 8.666, no artigo 6º. Foi só a partir daí, dessa legislação infralegal, que o estudo técnico preliminar começou a ganhar maior importância e foi se desenvolvendo enquanto instrumento de planejamento. Então, essa etapa de planejamento das contratações, diga-se de passagem, planejamento operacional, né, foi ganhando uma robustez maior e uma importância maior, como tem que ser. Tanto é que hoje na Lei 14.133, de 2021, o planejamento foi alçado à condição de princípio, está lá no artigo 5º. Bom, vejo tanto de mudança que foi imposta, mas de forma subjacente a uma legislação efetiva, né, com a atuação do parlamento. Então, veja só que curioso, que rumo que as coisas foram tomando até que se chegasse essa lei, a 14.133 de 2021. E, bom, o tempo passou, foi rápido, já tem quase 2 anos, vai completar agora dia 1º de abril de 2023, que a lei foi publicada. O que você fez? O que você fez para se preparar? A maioria dos órgãos não fez praticamente nada, né? Ou pouco, muito pouco. E o que acontece hoje? Hoje nós vamos ter uma mudança que vai ser uma mudança rápida, possivelmente traumática, proveniente de fatores exógenos. Professor, você está falando grego misturado com alemão, né? Não, esse é o intuito. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que essas coisas funcionam, vou explicar melhor, para você entender como é que esse processo de mudança ocorre. Primeiramente, nós temos que entender que toda organização, seja ela pública ou privada,
ela tem uma cultura própria. A cultura organizacional. A cultura organizacional ela é formada por o quê? Por atitudes, comportamentos, ritos, que mais? Essas características, né, com um cunho mais comportamental, com alguns detalhes, com algumas formas de se atuar, de se proceder, que são muito peculiares daquela organização e que vai gerar digamos, um DNA, né? É a digital daquela organização, vai dar aquela carinha, aquela personalidade da organização que cada uma tem. Então isso é basicamente o que é cultura organizacional. Estou falando com as minhas palavras, tá? Do que eu conheço enquanto administrador público. Essa cultura, muitas vezes, ela é difícil de mudar. É muito complicado. Implica um esforço adicional. Porque às vezes está muito enraizado. Esse é que é o problema. E o que é mudança? Né? Que é o que a gente está falando aqui, é o cerne da nossa conversa de hoje. O que é mudança? Mudança é assim, você está num estado inicial e para você chegar nesse outro estado inicial, você vai passar por um processo, uma transformação, uma ruptura com o que você tinha antes para você chegar na situação nova. E isso muitas vezes é necessário e imperativo. É o que está acontecendo conosco hoje para poder se adaptar à nova lei de licitações que trouxe a evolução que a administração pública estava necessitando. Essas mudanças elas podem ocorrer de várias formas. Pode ser uma mudança estrutural, pode ser uma mudança de tecnologia, pode ser uma mudança de bens e serviços, ou pode ser uma mudança operada em cima de pessoas, que aí sim entra o aspecto mais cultural. Essas mudanças podem ocorrer de forma rápida, mais traumática, com atropelo, ou gradual e continuada. O legislador ordinário, ele optou por conferir para a gente, ele deu para a gente de presente 2 anos para a gente poder se adaptar. Então ela tinha tudo para a gente fazer uma transformação gradual, tranquila e tudo. Só que nós não fizemos. Vamos voltar a falar nisso no final do vídeo. E como é que se dá esse processo de mudança? Aí eu vou me socorrer à literatura de administração e nós temos aí um modelo de Kurt Lewin que ele fala como é que se funciona. Então você tem um estágio inicial, né, de congelamento, é como se tivesse ali um bichinho ali congelado, está lá imóvel, e ele vive daquele jeito. Né? Então você vai descongelar a organização e você vai começar a romper com aquelas estruturas, paradigmas, conhecimentos que eram antiquados. E aí você entra para a segunda etapa, que é o efetivo processo da mudança. Aí você vai começar a introduzir os novos instrumentos e elementos que vão compor a nova realidade da organização. E depois você entra no processo de recongelamento. Por quê? Porque você já se adaptou, já absorveu a nova forma de trabalhar, os novos processos, a nova forma de agir. Então agora você recongela e segue daí para diante até a próxima oportunidade de mudança. Tá? É mais ou menos assim. Vamos supor, eu leio muito outros assuntos. Então, eu não tenho tempo para ler, eu gostaria de ler mais livros e tal, acho importante, eu aprendo tanto lendo e tudo, só que eu não tenho tempo. Aí você vem com uma proposta, né? Por que você não lê 10 páginas por dia? Se você ler 10 páginas por dia, no mesmo horário, todo dia, impreterivelmente, no início a tua mente tende a te sabotar, vai querer falar, não, para que isso, não faz isso, sei o quê. Só que aí você força. E você passa a ler 10 páginas por dia. Ao longo do tempo você vai vendo que você consegue realmente ler 2, 3. Chega no final do ano você lê 12 livros, né? Então ao longo do tempo você vai percebendo que dá resultado. E você se sente satisfeito. Em torno de 30, 45 dias você já absorveu aquele hábito. E aí ele passa a ser uma coisa do teu dia a dia, da tua vida. E aí não é mais uma coisa traumática, não é mais uma coisa problemática.
Isso é um exemplo, tá? É uma coisa que eu aprendi que eu achei interessante e até apliquei na minha vida. Isso é mais para a gente poder ilustrar aqui como é que se dá um processo de mudança, mas de uma forma mais simples, tá bom? Bom, e aí existem vários elementos que podem dificultar ou que podem contribuir para a mudança. Esses elementos eles podem ser endógenos ou exógenos. Os elementos endógenos são aqueles que estão dentro da própria organização. Os exógenos são aqueles elementos que vêm de fora da organização e influenciam nela. Então vamos citar aqui alguns elementos que contribuem para a mudança. Necessidade de atendimento ao cliente. É difícil, né? A administração pública não pensa muito em cliente. Muitos servidores, eu acredito inclusive que a maioria, não pensa no cidadão como um cliente. Ele mesmo é cidadão e ele mesmo é cliente. Ele deveria estar trabalhando para si mesmo, inclusive, né? Além do resto da coletividade. Mas ele muitas vezes não enxerga dessa forma. Por quê? Porque não é uma empresa. Ele está trabalhando com o bem público. É um pouco diferente, né? A gente acaba tendo uma visão um pouco deturpada das coisas. E aí a gente não sente essa necessidade toda de mudança, porque a gente não tem um cliente lá reclamando de um produto defeituoso ou coisa parecida. Um outro aspecto, por exemplo, que poderia contribuir para a mudança é o surgimento de novas tecnologias. É o que ocorre aqui. A gente está tendo uma mudança, né? O mundo está totalmente diferente. Nós temos vários aspectos aí de tecnologia. Antigamente a gente mandava um documento por protocolo, pelo correio e tudo. Hoje a gente tem possibilidade de assinar o documento e já movimentar para uma unidade lá. Eu estou aqui em Brasília, né? Para o Acre, vamos supor. E aí o cara recebe lá via sistema. Então as coisas mudaram muito. Mudança tecnológica seria um exemplo bom de elemento positivo para a mudança. Necessidade de redução de custo também pode ser. E agora vamos aos elementos negativos. Esses eu acho que são mais perceptíveis, principalmente no setor público. Resistência de servidores a novos processos, novos procedimentos. Isso acontece muito, né, gente? Isso a gente vê todo dia. O que mais? Quais são os outros elementos que podem contribuir negativamente para a mudança? Cultura organizacional conservadora é um outro elemento. Dificuldade em aprender ou entender novos procedimentos ou novas formas de trabalhar. E aí entra o treinamento, isso é muito importante. Miopia e falta de percepção do ambiente, tanto interno quanto externo. Esses são os principais fatores que eu poderia citar aqui, né, tentando puxar da minha memória. Então nós temos todos esses elementos aí ou contribuir para prejudicar a mudança. E a gente é obrigado a trabalhar isso. Vamos pensar agora o que aconteceu desde lá do projeto de lei até agora. Então vamos analisar isso. Primeiro, em dezembro de 2020, o projeto finalmente foi votado e aprovado pelo nosso Legislativo Federal. Passou-se pelo menos mais ou menos uns 2 meses e ele foi encaminhado ao Executivo para a sanção. O Executivo ainda analisou, resolveu promover alguns vetos e procedeu à sanção. Depois o Legislativo ainda derrubou alguns vetos e finalmente a lei está aí. Isso foi 1º de abril de 2021 e a gente passou a conviver com ela. A partir daí, a gente tinha que testar a outra lei. E o que foi feito? Praticamente nada. O servidor público, ou por medo, ou por receio, enfim, resolveu não aplicá-la. É claro que nós temos outros elementos, tinha aquela necessidade de você implantar o PNCP, que, cara, foi uma coisa impressionante, né? Em 1º de abril de 2021, nós tínhamos essa nova lei, e quando foi em agosto ele já estava anunciando o PNCP, que já estava feita a plataforma. Claro que num momento, assim, num estágio muito embrionário, né? Mas hoje já deu uma evoluída. Então não é mais desculpa para isso. Nós já temos aí N regulamentos aí do Executivo Federal e de outros entes públicos, nível estadual e municipal. A gente não pode esquecer disso. Então, muitas vezes os órgãos públicos não fazem por vários motivos. Como, por exemplo, eu vou fazer na lei antiga,
porque a lei antiga eu já conheço, é aquela questão do conforto, né? E aí ele pega e faz. Tem muito aquela questão do problema do planejamento. A gente ainda não absorveu essa cultura do planejamento. Isso é um grande problema. E isso, apesar da gente já ter normas infralegais batendo nessa tecla já há algum tempo. Vai lá na IN5 de 2017, lá eles forçaram muito essa questão do planejamento. E mesmo assim, muitos órgãos ainda não trabalham assim. Por que eu estou falando tanto dessa questão do planejamento? Porque assim, veja se você não vivenciou isso aí no seu órgão público aí. Veja se você não presenciou alguma coisa semelhante do que eu vou falar agora. A pessoa chega lá com uma contratação. Aí você fala assim, fulano, vamos logo fazer com base na nova lei, porque daqui a pouco a gente vai ter que implementar ela mesmo. Eu acho que é bom a gente ir trabalhando em cima dela. O que você acha? Não, olha só, deixa eu te falar, é porque agora ele é urgente. E assim, a gente ainda não está acostumado a trabalhar com a nova lei, então seria mais interessante a gente trabalhar com a lei antiga, porque a gente já está acostumado, é fácil, a gente já entende a dinâmica. Vamos tocar o barco. E a nova lei? A nova lei, depois a gente acha um outro objeto para a gente poder aplicar com base na nova lei. Só que esse novo objeto nunca aparece, porque os órgãos também não têm o hábito de trabalhar com plano de contratações anual, que ele deveria elaborar um ano antes, né, para poder para o ano seguinte você saber todas as licitações que serão trabalhadas. Então os órgãos não têm esse hábito. E aí, se tivessem, eles falariam, não, essa licitação aqui específica, ou essa outra aqui, a gente poderia, ao invés de começar com 4 meses de antecedência o trabalho em cima dessa licitação, a gente poderia trabalhar com 6 meses de antecedência, porque a gente vai tentar aplicar já a nova lei. A gente já vai fazer um test drive. Só que não é assim que acontece, a gente sabe que não é assim. O que acontece é que tudo chega em cima da hora. Infelizmente. Mas isso aí é o normal do serviço público. Aí o que acontece? Hoje, a grande maioria dos servidores públicos não consegue, tá desesperado aí, arrancando cabelo e tudo, porque vai ser obrigado a trabalhar com a nova lei na marra, a partir de 1º de abril. Então tá uma loucura. E eu sei disso. Eu sei por quê? Porque eu trabalho com licitações e contratos. Eu sou chefe, eu sou coordenador. Eu sei como é que funciona. Agora, eu estou preparado. Eu li, eu faço vídeo para vocês, eu explico como é que funciona a nova lei, eu converso com vocês aqui toda semana. Então, eu estou tranquilo. Assim, estou trabalhando com a minha equipe, estou lá. Também não está fácil, não. Não vou falar para você que é fácil. Não é fácil. Mas pelo menos eu estou preparado. E você está preparado? A verdade é que você... Na maioria das vezes, você que está aqui me acompanhando, que está consumindo meu conteúdo e tudo, você viu a lei assim pouquíssimas vezes. Ou não se debruçou de forma adequada, não se aprofundou, não se preocupou com isso. Ou não recebeu nem o apoio da alta administração para poder receber um treinamento adequado. É uma pena, porque agora vai ser tudo forçado, vai ser tudo empurrado, né? Vem o fator que a gente poderia classificar como exógeno àquela organização, que veio do Legislativo Federal. Então é o fator exógeno de mudança, que vai imprimir agora uma mudança que vai ser rápida e traumática na tua organização. É isso. Bom, para quem não sabe ainda, né, eu tenho promovido alguns treinamentos aqui, né, eu apresento aqui no canal, para poder te preparar para essa nova realidade e poder operar com toda a segurança possível. Eu já ofertei esse curso lá em novembro, no início de novembro do ano passado. Ofertei de novo agora, no início de fevereiro. E assim, hoje eu não consigo ofertar outro curso desse, porque eu tô cheio de demanda de órgãos públicos para treinamentos fechados. Mas se você ainda tem interesse em ser treinado, e não adianta se desesperar de tentar ser treinado antes da nova lei, porque agora está complicado para você achar um treinamento, o treinamento bom, né? Vamos combinar. Agora está tudo mais complicado, tá? E eu não tenho tempo para promover esse treinamento agora em março. Não tenho mesmo. Então assim, eu estou trabalhando a minha agenda para poder ofertar de novo o meu curso, porque hoje eu não estou tendo tempo para isso. Tá?
Mas fique atento você, me acompanhe aqui no canal e tudo, porque essa oportunidade pode aparecer de novo, tá? E dessa vez, vê se você agarra essa oportunidade, porque o tempo passa. O tempo passa e não volta. É a única coisa que iguala todos na Terra, né? Rico, pobre, qualquer tipo de pessoa tem a mesma coisa igual, 24 horas. O problema é como é que você utiliza as suas 24 horas. Você está usando de forma sábia? Pensa um pouquinho nisso, tá bom? Bom, gente, esse era o recado que eu tinha para dar, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou deixando meu abraço aqui. E não esqueça, se você é novo aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vai me acompanhando, tá bom? Que eu gosto de bater papo com vocês. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.